Vamos esperar o pessoal entrar. Super animada para esta live sobre alimentação e saúde mental. Vamos lá. Oi, gente, vamos entrando. Oi, Catúcia, tudo bem? Que legal ter você aqui. Vai ser bem legal essa live, fica aí. Vai ser super legal. Bom, vamos esperar a Gabi entrar. É assim que... Oi, mami, maravilhosa. Vamos mandar para algumas pessoas. Gabi. Ai. Oi, Gabi! Oi, Mari! Seja bem-vinda! Obrigada, querida. Deixa eu ver aqui a melhor posição para a gente se ver. Acho que tá bom, né? Tá ótimo, tô te vendo super bem, tá ótimo. Beleza. Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz. Imagina! Eu Muito também, bom. eu tô muito feliz. Tô super animada. Ai, que bom. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua família. Já conheço, né, o trabalho da sua irmã, Maíra, sua mãe, Janete, lá com a Free Soul Food. A gente se conheceu há 2 anos atrás, através da Cris, que acho que daqui a pouco ela vai entrar aqui, lá na Feira Preta. A gente deu também uma palestrinha sobre alimentação da nossa população. E é um prazer conhecer a extensão da família, né? Conhecer você. Espero que a gente se conheça pessoalmente em breve, mas já te admiro bastante. Obrigada, Gabi. Bom, eu vou só fazer a introduçãozinha e aí eu passo para você se apresentar com o seu super currículo. A Gabi tem um super currículo, gente. Ela é uma ótima pesquisadora. Quer dizer, ela faz tudo, né? Além de ser nutricionista e pesquisadora, ela ainda canta, né? Então tem vários dons aí, né, Gabi? São vários dons. Bom, mas vamos lá. Eu sou Mariana Luz. Eu sou psicóloga, consultora e palestrante em saúde mental, questões raciais e de gênero também. Nas questões de gênero, eu tenho um trabalho voltado ao combate e enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas. Faço uma consultoria para o Instituto Avon, num projeto, né, de enfrentamento. E aí até no final da live vou deixar aí alguns recados, porque a gente está com números muito altos durante a pandemia. Mas primeiro eu quero super te agradecer, Gabi, é uma super honra ter você aqui. E aí eu passo a palavra para você se apresentar. Tá bom. Bom, mais uma vez eu agradeço. Um oi, uma boa tarde aí para todo mundo que está chegando. A gente vai ter um bate-papo bem gostoso. Como a Mari falou, aqui apesar do perfil ser Gabi Cunha Cantora, aqui nós temos múltiplas jornadas. Uma delas é com a nutrição. E eu sou nutricionista formada pela USP desde 2005. Em seguida fiz uma especialização em nutrição clínica funcional, que ampliou muito a minha visão de nutrição. Oi, Joyce, querida, outra nutri aí, amiga, parceira. E aí, inclusive, trabalhei com ela por quase 10 anos na Mãe Terra Produtos Naturais. Tive contato com veganismo, com alimentos orgânicos. Sou muito apaixonada por essa área de alimentação natural. E aí, atendi um tempo em clínica, em academia também. Depois que eu saí da Mãe Terra, eu fui para o mestrado, aí eu voltei para e fiz uma parte lá e uma parte no Canadá, na Universidade Laval, Quebec. E aí lá eu trabalhei com os compostos da jabuticaba, na forma de suplementação, que foi até um tema da live que eu fiz com a Maíra, a gente falou um pouco de suplementação e alimentação natural. E é isso, hoje eu atuo numa área mais científica, sou consultora científica de uma marca de suplementos que a Nestlé está trazendo para o Brasil, mas gosto muito de pesquisa, tanto que os meus trabalhos são bem voltados para isso, para técnica de produtos, para comprovação científica de eficácia, enfim. E é isso, além da música, né, que eu amo também muito. Não vejo a hora de acabar essa crise toda para voltar para os meus shows, mas estamos aí. Sim. Enquanto isso, a gente vai se adaptando, né, Gabi?
Eu sempre digo no consultório, porque eu sou psicóloga clínica, sempre digo no consultório para os meus pacientes que não existe exatamente uma pós-pandemia, né? Existe uma adaptação a esse mundo novo que se apresenta e a gente vai precisar lidar com ele. Nisso eu já vou entrar no tema, né, que são aí os possíveis impactos da alimentação na saúde mental. Eu tenho, assim, inúmeras perguntas, né? A gente já foi trocando um pouco ao longo da semana. Mas só para fazer uma introdução, né, trazendo um pouco da questão da saúde mental, nesse momento a gente tem notado, quem trabalha na área da saúde, você também, né, como nutricionista, a gente tem notado o crescimento, né, de algumas doenças emocionais e psicológicas, como depressão, ansiedade, até por essa questão, esse momento de muita incerteza que a gente está vivendo. Né? Então, alguns números têm subido, as buscas, né, por profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras também, têm aumentado bastante nesse tempo. Eu tive um aumento significativo, inclusive, de pacientes, e essa demanda porque a gente nunca viveu isso, né? Dessa forma tão... Lógico que a gente já teve pandemias e epidemias na história da humanidade, mas dessa forma globalizada, que você clica lá e vê, morreram 1.000 pessoas na Itália, no Brasil, na China. Isso é muito angustiante, né? Porque parece que está falando diretamente, parece não, né? Afeta a gente diretamente, mesmo que você não conheça alguém naquele outro país, ou que você não conheça alguém que tenha falecido, né? Alguém próximo, mesmo um conhecido que tenha falecido, né, com coronavírus. Isso vai chegando cada vez mais perto da gente por conta da tecnologia, da globalização. Isso costuma causar muita ansiedade, né? Sim. Então, bom, eu queria que você falasse primeiro um pouco disso, né? Eu trouxe esse lado da saúde mental, mas nas nossas trocas você comentou comigo de alguns dados, inclusive, né, de um aumento de consumo de alguns tipos de alimento, por que esses alimentos, qual é o impacto que eles trazem na nossa saúde física e mental. Exatamente, então, Maria, é super atual, né? Tô até com alguns números aqui com o meu caderninho de anotações. Porque na semana passada eu participei de um congresso de nutrição funcional. Eu fui uma das palestrantes e alguns profissionais ali falaram especificamente de doenças neuropsiquiátricas, né? Eles chamaram dessa forma. Eu achei super pertinente, não só pelo momento, mas também, né, pelo fato da gente poder trazer esse assunto aqui. E a gente tem, assim, alguns dados, por exemplo, sobre depressão, né, dados atualizados da semana passada. Depressão no mundo hoje, são 264 milhões de pessoas diagnosticadas, né? E aí, detalhe, você como psicóloga com certeza sabe melhor que eu, que ainda tem muitas pessoas que não receberam esse diagnóstico ainda, né? Existe uma subnotificação nesse número. Sim. Ansiedade, 284 milhões. Então, assim, são números absurdos. Transtorno bipolar, 45 milhões. Isso, só de depressão, em termos de percentual, é cerca de 35%, né, da população. Sim. É um número bastante alto. E aí, com isso, a gente vê também... Sim, pode falar. Vou fazer só um adendo, você trouxe os dados, só para dizer, gente, o Brasil é o número 1 em ansiedade no mundo e ele é o 5º país em depressão no mundo. Nas Américas, o Brasil é o 2º em depressão, ele só perde para os Estados Unidos. Só para trazer o dado, pode continuar, Gabi. Interessante, eu não sabia que a gente era o primeiro em depressão no mundo. Primeiro em ansiedade, 5º em depressão. Sim, eu acho... Não sei, mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com a nossa questão política e econômica, né? Com essas oscilações, com o fato das pessoas hoje, né, estarem trabalhando e amanhã não terem a menor noção, terem muito menos estabilidade do que em um país, né, que já tem desenvolvimento melhor e já tem uma segurança. Você vê mesmo até essa questão nossa do isolamento, né? O quão desesperador é para algumas famílias, embora a gente saiba de toda a importância do isolamento. A gente sabe que as pessoas nas favelas estão sem ter o que comer, estão praticamente sem água para lavar a mão, que dirá álcool gel, que dirá qualquer outra coisa, né? Como você vai falar de alimento para imunidade para essa população? É muito complicado. Então, assim, eu acredito que esses dados que eu vi, com certeza, eles são subnotificados e que quando acabar essa fase da pandemia, a gente, infelizmente, vai ter um aumento aí bem significativo, né? E isso, fazendo um gancho diretamente com a questão nutrição, todas essas mudanças emocionais que a gente tem nos leva a comer alimentos
que pioram esse quadro. E aí, onde eu te falei também dos dados, eu tenho um dado que mostra que que houve 15% do aumento do consumo de bebidas alcoólicas e mais 20% no aumento no consumo de fast foods. Por diversos motivos. Por pessoas que não gostam de cozinhar, enfim, que estão em casa, mas existe muito a questão do eu mereço, né? Tanto na bebida, quanto no fast food, quanto no açúcar. Por quê? Porque no final esses alimentos, eles trazem uma sensação de bem-estar. Eles geram, principalmente o açúcar e a farinha branca, eles geram uma liberação de endorfina, né? E é instantânea. Então a gente tem aquela sensação do abraço, que eu não tenho aqui do lado hoje porque eu tô isolada. Só que é uma sensação extremamente momentânea, né? Ela acaba muito rápido e quando acaba a vontade aumenta, porque eu sei que eu já tive aquela sensação, o cérebro já registrou e aí ele quer aquilo novamente. É uma droga. O açúcar é uma das piores drogas da história da humanidade. Droga dada para criança recém-nascida na mamadeira. Né? E uma das drogas, uma primeira droga a ser retirada em termos nutricionais num paciente que tem síndrome de pânico, por exemplo. É extremamente importante quando o paciente tem a síndrome do pânico, que tem vários outros fatores emocionais, etc. Mas do ponto de vista nutricional, a gente sabe que quando o paciente entra em crise, aquela taquicardia que ele sente é por uma queda de glicemia. Né, junto com o aumento do cortisol que ele tem, né, pela sensação do estresse e tal, a necessidade de luta ou fuga, junto com isso existe uma queda muito rápida na glicemia. E se é um paciente que acorda e come pão com manteiga, toma café com leite, no intervalinho da manhã come bolacha de água e sal, come arroz branco na hora do almoço, enfim, e assim por diante, né? Quando é uma alimentação extremamente rica em coisas refinadas, essa glicemia dele vai variar cada vez mais. Renato Paulo, meu querido, um beijo. E aí, as pessoas vão entrando, a gente Sim, tem várias. E aí, assim, essa questão do consumo do fast food, do açúcar, ela piora o quadro, né? Então, aquilo que é um abraço que eu vou receber através do alimento, ou às vezes usar qualquer alimento, seja ele qual for, só para preencher um vazio que a pessoa sente ali por causa da solidão do isolamento, isso vai piorar muito, assim, essa sensação de solidão e só vai ser agravada. E aí a depressão vai ser agravada, vai haver várias... ele não vai ter matéria-prima no organismo para poder produzir os neurotransmissores que a gente precisa para se sentir bem. Como serotonina, dopamina. Mas eu não vou me adiantar muito nisso para a gente poder render. Eu quero puxar um link aqui do que você trouxe, né, sobre essa questão do eu mereço, e, né, que às vezes é um comportamento muito comum que a gente tem, né, de relativizar um pouco também, né, não, mas só um doce, só uma coisa. O que, de fato, eu entendo que a gente tem impactos inúmeros, né, e aqui a gente, obviamente, não está dizendo não comam nada, né, porque tem uns mitos da alimentação também, né, de que se você... É muito caro comer saudável, né? É muito caro eu comer bem, né? E aí, quando a gente coloca essa ligação, né, saúde mental e alimentação, eu recebi umas mensagens de pacientes, pessoas, enfim, diziam para mim, mas nossa, qual é a relação disso? Que eu nunca parei, nunca pensei. Então, acho que é muito legal, né, o que você está trazendo aqui dos dados, né, da gente pensar o quão depressivo e ansioso o Brasil era antes da pandemia e que esses números vão subir muito nesse momento, assim. Então, acho que esse é o primeiro link que eu queria trazer. E aí você falou também algumas coisas dessa questão do açúcar, principalmente, né, para quem tem síndrome do pânico e tudo mais. Queria que você falasse um pouco, Gabi, dessa questão, principalmente porque esses alimentos ultraprocessados, né, e aí você pode explicar que é a sua área, não vou me atrever aqui a entrar nos alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantidade muito grande de sódio, de açúcar, de coisa que a gente nem sabe, né, que a gente tá comendo, na verdade. Tem umas coisas lá que você fala, o que é isso? E a gente não tem o hábito de olhar, a gente não tem o hábito, porque é isso, eu acho que a gente relativiza. E na minha linha de psicologia, eu sou fenomenóloga existencialista. A gente trabalha com o pilar da responsabilidade.
né? Então, que nós somos muito responsáveis pelas nossas escolhas. E quando a gente coloca isso no nível da alimentação, parece que existe essa relativização. Não precisa de tudo isso. Ah, não, tá tudo bem, eu mereço, não sei o quê. Eu faço isso, conheço um monte de gente que faz, né? Ah, não, a gente não precisa ir para os extremos. E eu tenho uma mãe e uma irmã muito ligadas com essa questão de comer de verdade, que são inspiração para mim, inclusive, porque eu sei o quanto que eu preciso melhorar, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque esses mitos, né, de que é caro, que é difícil, que dá tanto trabalho que a gente não vai conseguir porque eu não sou rico, né, com esses recortes, que tem essa questão aí esqueci o nome do termo, eu já vi minha irmã falando sobre isso, mas é como se fosse um genocídio da alimentação, nutricídio, acho que é, nutricídio. Existe esse processo de nutricídio, principalmente nos recortes, né? Quanto mais pobre, né, pior eu como, pior eu sou levado a comer, principalmente porque esse mito de que se alimentar é muito caro. Obviamente a gente não está falando de quem está numa situação de miséria, mas eu digo de uma classe D, às vezes até de uma classe C. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, é uma questão extremamente relevante, Mari. Deixa eu só mandar um beijo para a Cris, aquela que eu disse que foi a ponte para me fazer conhecer sua família. Beijo, Cris. E aí, então, realmente, assim, a gente tem essa noção de que, e principalmente quando a gente fala em alimentação integral, orgânica, existem coisas muito caras mesmo, né? As lojas de produtos naturais estão aí nos bairros mais elitizados. Quando a gente entra, a gente vê preços que não tem nem justificativa. Mas isso não significa que só isso é alimentação saudável. Eu já tive pacientes com poderes aquisitivos bem variados e consegui trabalhar com todos eles, porque em cada bairro periférico existe uma feira, sabe? Existe esse Instituto de Nutrição Funcional, onde eu te falei que eu participei do congresso semana passada, tem um trabalho maravilhoso em algumas favelas, estimulando até o cultivo de alguns alimentos, de frutas, verduras e legumes, assim, para estimular uma produção local, né, e tirar um monte de atravessadores que a gente tem quando a gente faz a compra de vários alimentos e gerar renda dentro daqueles locais. Então, além disso, a gente tem sim feiras livres em cada bairro e que com certeza tem muitos itens ali de preços acessíveis. Então, quando o paciente chega para mim e fala, é muito caro fazer isso que você está me falando, eu sempre falo, desde quando é mais caro você ir à feira do que você ir ao supermercado comprar bolacha recheada? Porque isso você Salgadinho. compra. Sim. Salgadinho. Sim. Você compra, não me engane, né? Então, sabe, trocar esses valores, eu acho que assim, o nosso país ele é tão desigual, né? E aí a gente pode entrar em várias questões que eu sei que você trabalha muito e que são extremamente importantes. Ainda mais o nosso povo, nós da periferia, eu também me incluo porque também moro, apesar de, enfim, nunca ter passado nenhuma situação de miséria, muito pelo contrário, mas a gente conhece, né, ao nosso redor. Então, assim, a gente não é estimulado a se cuidar de forma nenhuma, não é estimulado a educação, né? Como se fosse treinado a entender que a gente nasceu assim e vai morrer assim. Não é pra gente, né? Não é pra quem é pobre, né? Não é pra gente, é uma coisa de classe, né? Só quem tem muito dinheiro consegue se cuidar. Pra gente tem que ser isso mesmo. Você tem que comer o salgadinho, né? Você tem que comer aquelas coisas cheias de sódio e não precisa se preocupar com isso porque você não tem dinheiro, tá tudo certo, né? Afinal você não tem tanta coisa, por que você vai se preocupar com isso? Sim. Na verdade, e assim, é aí onde a gente, infelizmente, muitas vezes tem que entrar com aquela resiliência que nem todos nós temos, né? Que nem todo mundo deveria ser obrigado a ter, mas que a gente muitas vezes tem que ter. Como eu te falei, eu moro na periferia, mas nunca passei por uma necessidade econômica grande. Os meus pais têm até a quinta série, os dois. Meu pai sempre foi pedreiro a vida toda, minha mãe era empregada doméstica, depois teve um salão de beleza aqui no bairro. Só que eu tive o presente, né, de poder, apesar de a Cris aqui comentando, né, por mais por isso que não de alimentos processados, miojo custa R$1. Exatamente. Exato. Só que esse, né, se a gente for na feira, esse é o preço, às vezes, de um cacho de banana, né? Você consegue levar algo para casa muito mais saudável.
Enfim, e aí eu nunca me conformei com essa ideia de que eu tenho que ser o que os meus pais foram, que os meus primos foram, enfim, né? Nunca me conformei com isso e acabei conseguindo ir atrás porque tive um pai que pôde pagar também um cursinho para mim, né? Apesar de ter feito escola pública. Eu sei que não é todo mundo que tem essa condição, mas o que eu quero dizer é exatamente esse lugar onde tentam nos colocar, né? Da não necessidade de se cuidar. A Cris está aqui falando do alimento orgânico. Realmente ele é muito caro, né? E aí a gente está hoje aqui num país que já era um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo há 20 anos atrás, já estava entre os 3 primeiros, e que talvez hoje esteja em primeiro lugar, especialmente porque a gente tem, infelizmente, um governo federal que visando unicamente o lucro, e não vamos nem entrar nesse assunto para não mudar a nossa energia, mas é importante falar disso, que é um governo que liberou uma série de outros agrotóxicos que já eram proibidos em diversos outros países, e isso já era assim há 20 anos atrás, só que a gente tem uma liberação maior ainda agora. Não só em variedade, mas também em quantidade. A gente usa coisas muito acima do limite. Por quê? Porque não quer perder a safra. Porque não quer correr o risco, né, de ter um problema econômico. Então, assim, enfia agrotóxico em todo mundo, porque pelo menos a gente vai gerar lucro, gerar renda, né? Enfim, essa pandemia, né, nos mostra outros exemplos de situações muito parecidas nesse sentido. Mas o que eu quero te dizer, Mari, é que, assim, indo à feira ainda é muito melhor do que ir comprar o miojo ou comprar o salgadinho, ainda que o seu alimento tenha agrotóxicos. Por quê? A própria banana é um exemplo. A banana é um alimento rico em triptofano. Triptofano é um aminoácido fundamental para a gente produzir serotonina no nosso cérebro. E a serotonina, a serotonina é um neurotransmissor da alegria, do bem-estar, da felicidade. Imprescindível. Sim. Que é fundamental que a gente tenha uma produção adequada de serotonina nessa época de pandemia para a gente poder suportar bem esses dias difíceis economicamente, difíceis socialmente, né? E não é um alimento caro. A gente tem a maçã, que a gente tem o ano inteiro no país também, que é rica em quercetina. A quercetina, ela tem uma ação antioxidante super importante. Nosso cérebro, ele produz, assim como o corpo todo, produz radical livre o tempo inteiro. Só que o nosso cérebro, ele é formado por gordura. Mais de 60% é gordura pura. Se a gente tem consome, e essa gordura, assim, vem dos alimentos. Se a gente consome a gordura do fast food e não a gordura da linhaça, por exemplo, a gordura de um peixe, a gordura de um ovo. Ovo é um alimento super barato também. Se a gente, no lugar disso, come o salgadinho, o miojo e o hambúrguer, esse cérebro é como se ele endurecesse. É como se ele tivesse a dificuldade. Perguntaram se qualquer banana. Sim, qualquer banana. Em quantidade diferente, mas qualquer banana. É minha tia. Oi, tia, beijo. Oi, tia Ruth, beijo. Então, e aí, ainda assim, ainda com essas quantidades de agrotóxicos, etc., é muito melhor a gente consumir esses alimentos porque eles vão ter os soldados de defesa do nosso corpo. Embora eles tenham esses soldados de ataque, que são os agrotóxicos que causam câncer e uma série de outras coisas, eles têm a própria defesa. Então, a gente tem um equilíbrio, é muito melhor do que consumir o processado. Mas você pode dar uns toques, tá? Porque às vezes eu vou viajando. Não, tá ótimo. Eu queria falar um pouco sobre, que você explicasse um pouco essa questão das sinapses que você falou, que acho que é importante a gente falar um pouco de fisiologia nesse sentido, porque a serotonina, como, né, a endorfina, alguns outros hormônios que são responsáveis por essa sensação, né, de bem-estar e tudo mais, são muito importantes para esse momento, porque a gente, como eu disse no começo, a gente está passando por um capítulo sem precedentes na história, só que ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de reescrever a história e a nossa cultura. E aí a gente entra na cultura alimentar. A gente tem a possibilidade nesse momento de dar um sentido para o que a gente está vivendo e mudar os nossos hábitos, né? Buscarem hábitos mais saudáveis, buscarem hábitos melhores, né? Para que não só a gente sobreviva, mas que a gente viva com maior qualidade. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão das sinapses, né, desses hormônios que são mais importantes. Você falou da banana e da maçã, que outros alimentos de baixo custo, mas não só, porque a gente trabalha com várias classes. Eu acho só importante a gente fazer o recorte, que acho que a gente
já deixou aqui. A gente não está alienada no mundo que a gente vive. A gente sabe que tudo que a gente fala passa por pelo menos raça, classe e gênero. Então a gente deixa isso bem registrado aqui. Mas eu queria que você desse mais exemplos de alimentos e a importância, né, das sinapses desses hormônios, né, que falam diretamente com a saúde mental. Né? Eu falo um pouco sempre sobre o sono, né? Eu sou obsessiva do sono. Quando algum paciente fala para mim que não está dormindo, principalmente na pandemia, eu falo, a gente vai ter que arrumar isso, porque dormir é muito importante, né? Porque no sono a gente já gera também alguns hormônios de bem-estar. Mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Gabi. Legal. Então, só fazendo um gancho, alguém perguntou aqui sobre alimentos alcalinos também. Tem tudo a ver com a sua pergunta, de acordo com o que a gente vai falar, com a lista de alguns exemplos de alimentos, né? Primeiro, vamos explicar para o pessoal o que é sinapse. O nosso cérebro, ele tem uma série de várias células chamadas neurônios. Esses neurônios são responsáveis por um monte de coisa, pela nossa memorização, pela nossa fala, por tudo, processos de cognição, né? Visão, audição, olfato, enfim, né? São células extremamente importantes no sistema nervoso. E elas se comunicam o tempo inteiro. Tanto que alguns psicólogos, Mari, você me corrija se eu estiver errada, comentam sobre alguns comportamentos que a gente tem que muitas vezes estão associados a caminhos sinápticos, né? As sinapses específicas que os neurônios estão acostumados a fazer. Então, assim, eles têm como se fosse uma corrente elétrica que passa por eles. Sim. Que é o canal de comunicação entre eles. E aí, às vezes, quando a gente está acostumado com um certo tipo de comportamento, é como se os neurônios fizessem sempre o mesmo caminho da corrente elétrica, né? A mesma sinapse. E aí, a gente, com as terapias, com o auxílio de vocês, psicólogos, a gente tenta treinar, não é isso? Esse Sim. cérebro para fazer um caminho diferente, né? Sim. Então, assim, o nosso cérebro, ele faz esses caminhos, faz essas sinapses, que são as conexões que, né, responsáveis por tudo que a gente pensa, o que a gente é. E como eu disse, o cérebro é formado por gordura. Esses neurônios também são revestidos por gordura. Só que aí, quando a gente pensa em gordura, tem vários tipos diferentes. Tem aquelas gorduras saturadas, que são as gorduras das frituras, dos salgadinhos, dos miojos, as gorduras hidrogenadas, dos alimentos ultraprocessados, que são esses, né? O próprio nome já diz, ultraprocessado. Eles passaram por uma série de processos industriais e que descaracterizaram, que é muito distante do que a gente vê na natureza, na Terra, que é muito distante do que as árvores fornecem pra gente, os vegetais, né, que a gente encontra. Então, muitas vezes, esses produtos, eles mal têm nutriente. Tá tudo tão processado, é tudo tão invertido, é tudo muito sintético. Sim. Nutriente é o que a natureza dá, sabe? Carboidrato, proteína, gordura, mineral, vitamina, não é... E muitas vezes a indústria produz coisas que só dão sabor e que conservam o produto por mais tempo. E aí, quando a gente consome essas gorduras, o nosso cérebro reduz a plasticidade, é o que a gente chama, né, dessa... É como se diminuísse a comunicação, porque essa gordura é igual a gordura hidrogenada mesmo, né, que a gente pega aquele pacote, aquela embalagem, uma gordura que a temperatura ambiente é dura, né, diferente de uma gordura, de um óleo vegetal, de um azeite que você olha na garrafa e ele tem uma consistência mais líquida. Tudo aquilo quimicamente faz muito sentido, né? Quando você tem uma gordura que é mais líquida, é porque, em termos moleculares, ela deixa espaço. É como se uma molécula entrasse aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, e houvessem vários buracos entre elas, que é o que permite essa plasticidade, essa comunicação entre os neurônios. Quando a gente super importante, né? Exato. Quando a gente consome a gordura hidrogenada, ela é aqui, é uma molécula que está aqui, que gruda com a outra aqui, a outra vem aqui, aqui, e forma um bloco. Não existe um caminho ali, é como se fosse um bloqueio para aquela sinapse. Então, em termos práticos, o que a gente precisa? Evitar as frituras em casa, colocar mais fruta, assim, de 3 a 5 frutas por dia, né? Se for utilizar algum óleo, que seja um óleo vegetal, ainda que seja o óleo de soja, quais os óleos ideais? O ideal é, assim, utilizar um azeite extra virgem, não utilizar, né, na hora de fazer o cozimento, mas só depois, por exemplo, para pôr numa salada, né? Ou o óleo de canola, ele também é bastante indicado porque ele tem essas gorduras, quando eu falei essa questão dos buracos, são as gorduras insaturadas, então é importante ter um óleo rico em gordura insaturada. Outro alimento super importante é a linhaça. Linhaça não é cara, é um grãozinho desse tamanho, parece gergelim.
Você compra um pacotinho e dura meses, você pode triturar essa linhaça no liquidificador e colocar em cima da comida, sabe? Pode colocar em cima do feijão e do arroz, não vai ter gosto nenhum e vai te dar muita gordura chamada ômega 3, que é uma gordura excelente, uma gordura anti-inflamatória também. O nosso cérebro ele tende a ser muito inflamado quando a gente consome esses alimentos que não são adequados, né? E essa inflamação toda, pra você ter ideia, Mari, a alimentação ruim, ela aumenta até a chance do paciente ter pesadelo. Olha só que interessante. Principalmente se a pessoa come mal e come uma comida muito pesada perto da hora de dormir, porque aí a gente tem um sistema digestório que vai precisar trabalhar muito em um horário que ele precisaria descansar. E aí isso gera um turbilhão de mudanças, né? O momento do sono é um momento super importante para a gente ter uma produção hormonal adequada, a produção de neurotransmissores, né? E para o organismo se restaurar de outra forma. Só que se no momento do sono você coloca o seu corpo para se ocupar com outra coisa, que é fazer digestão, e digestão de um alimento pesado, então a chance de ter pesadelo aumenta. Claro que entram outros fatores emocionais também. Sim, tal, mas... sim, sim. Sim, não, é o que eu disse, assim, a gente aqui está focado na alimentação, mas tem diversos fatores, né? Até isso que você explicou, né? Desse caminho que as sinapses, né? Essa energia que vai passando dos neurônios, as ligações que precisam ser feitas, esse interrompimento dessas ligações causa uma série de doenças, né? E o cérebro ainda é um mundo que está sendo bem estudado, né? Ele está sendo muito explorado ainda, né? Peraí que tem uma pergunta aqui. Acerca da gordura, eu vou fazer, que acho que ela é importante. Ó. Acerca da gordura da carne do porco, ela é muito melhor para a saúde? Uma é muito melhor para a saúde do que a outra? Qual é a diferença? Porque você falou das gorduras, né, o que faz o bloco, que facilita as sinapses. Então a pergunta é, qual que é a gordura que é a melhor? A da carne ou do porco? Ou nenhuma das duas, né? Talvez seja outros tipos de gordura que não animais também, né? De origem animal. Começou a se falar há um tempo em relação a essa questão da gordura da carne de porco, porque começaram a surgir alguns estudos observacionais em relação à vida de pessoas do campo, a vida de pessoas que moram no interior e que tem muito mais contato com esse tipo de gordura, né? Então a gente apareceu uma pergunta que apareceu para você também? Sim, eu coloquei. É que eu coloquei. Mas pode terminar que depois a gente entra nela. Tá bom. Então, e aí começou a se observar que essas pessoas, elas dificilmente tinham algum problema cardiovascular e consumiam muita gordura de porco. Só que existe todo um estilo de vida muito diferente de quem tem de quem tem problema cardiovascular aqui na cidade, né? E que muitas vezes consome menos gordura do porco, mas consome muito mais os fast foods processados. Então, assim, nessa questão polêmica toda da gordura do porco, a grande comparação que eu acredito que a gente tem que fazer é com a gordura hidrogenada. Então, assim, eu não vou comer... É melhor comer uma gordura natural de um animal do que comer um miojo, como a gente estava falando, né? Uma gordura hidrogenada. Só que entre uma gordura de um porco e um azeite extra virgem, para quem pode, ou um óleo de canola, ou um outro óleo vegetal, desde que ambos estejam em pequenas quantidades, é melhor um óleo vegetal. Tá? A gordura do porco, o que se observa nesses estudos é que, como eu falei, de acordo com todo o estilo de vida dessas pessoas, elas realmente tendem a ter pouquíssimos problemas cardiovasculares, né? Até porque elas comem o que plantam. Minha mãe nasceu no sertão da Bahia, ficou muito tempo sem saber o que era comprar comida, porque eles plantavam e matavam alguns animais para comer. E minha avó viveu quase 100 anos, tem gente de 120 anos lá na cidade dela, e comendo muita gordura de... Mas são muitas outras questões aí que estão envolvidas. E só para terminar, para falar da questão dos alimentos alcalinos, que alguém perguntou, os alimentos alcalinos, de uma forma, só para o pessoal entender também o que é isso. Alguns alimentos alteram o nosso pH no organismo. E aí, quando esse pH fica um pouco mais alcalino, um pouco acima de 7, isso é muito bom, porque a gente tem mais saúde. Quando os alimentos geram um pouco mais de acidez, o organismo tende a ter uma série de doenças, inclusive a osteoporose. E os alimentos, em geral, os alimentos mais processados, são os que geram essa acidez, além do açúcar, etc. E os alimentos mais naturais, falando de uma forma bem abrangente, tá? Porque esse assunto é bem amplo.
E aí os alimentos mais naturais, principalmente quanto mais fruta, verdura e legume, chá verde também é um produto que está nessa linha, é um alimento que está nessa linha do alcalino. Então a gente consegue dar longevidade de uma forma bem genérica, falando de uma forma bem genérica. Tá. Tem várias perguntas, eu não vou conseguir fazer todas, mas eu vou fazer aqui mais uma. Gente, eu vou fazer a pergunta da minha mãe, porque ela é minha mãe, me deu a vida. Não tenho como deixar de fazer a pergunta da minha mãe, tá bom? Então, ela que perguntou sobre a semente de abóbora, que ela queria saber os benefícios da semente de abóbora. E aí ela perguntou também sobre a influência da acidez do azeite na alimentação, já que a gente estava falando das gorduras. Isso. Bom, o azeite, assim, para ele ter uma acidez melhor, é importante a gente buscar o mais extra virgem possível. Quando o azeite é muito ácido, ele pode tender a causar esses problemas que eu falei. Os alimentos ácidos no nosso corpo, de uma forma geral, eles podem favorecer osteoporose, podem favorecer Alzheimer. Não que o azeite a fazer isso, porque a nossa quantidade de consumo é muito pequena, isso não vai acontecer. Sim. Mas se a gente puder observar no rótulo, e, né, se for um produto um pouco menos ácido, ele é um pouco mais interessante para promover saúde nesse sentido, né, de reduzir. E porque assim, por mais que a gente consuma pouco algumas coisas, tem pessoas que têm uma alimentação com excesso de alguns tipos de alimentos, né? Então, acho que também o excesso, né, de alguns tipos de alimento, como a gente vem falando aqui, quanto menos de verdade, né, for o alimento, você pode sim, obviamente, que todas as doenças, tanto físicas quanto mentais, elas têm fatores múltiplos, né? Não vai ter um fator só, muito difícil, uma doença que é só porque você comia muito óleo. Não, tem uma série de coisas que fazem isso, né? Elas são todas de fatores múltiplos. Mas aqui a gente está fazendo esse recorte da alimentação para aproveitar você e o seu conhecimento, né? Inclusive. Agora fala do seu negócio da semente de abóbora aqui. Minha mãe quer saber. Mãe, chega de fazer pergunta, hein, mãe? Sua mãe é super inteligente, super esperta. Ela é demais. Na live também ela mandava várias perguntas, assim, bem que ela estuda, né? Ela gosta muito de alimentação. Sim. Ela ama. Legal, muito legal. Tem uma outra pessoa que perguntou também sobre semente de abóbora aqui. A semente de abóbora ela é extremamente rica em magnésio. Magnésio é um mineral que também serve de matéria-prima para a gente poder produzir no nosso corpo a serotonina. Além disso, tem vários processos, assim, por exemplo, no processo de emagrecimento, principalmente quando a pessoa faz atividade física, é bom ela ter uma quantidade boa de magnésio no corpo, para o próprio corpo poder sincronizar melhor esse processo da queima da gordura. Tá? Então, e aí com isso a gente consegue também reduzir vários tipos de inflamação, né? Mas pensando mais assim em saúde mental, o magnésio ele é fundamental. Tem pacientes que precisam às vezes de suplementação com magnésio quando estão fazendo o tratamento de depressão, porque precisam do triptofano. Legal. Só que assim, às vezes, uma coisa que eu procuro tomar muito cuidado na nutrição. As pessoas gostam muito de perguntar que alimento que é bom para tal coisa, que alimento que é bom para parar de cair o cabelo, que alimento que é bom para memória. Não existe um alimento, porque a partir do momento que você come, assim, pensa no tanto de sistema que a gente tem no corpo, é um nutriente que vai para uma série de lugares. Então é por isso também que suplemento para esporte, quando eu falei com a Maíra, sua irmã, na outra live, eu tava falando que assim, eu não uso muito para um praticante normal de atividade física, até porque a pessoa pensa que ela comeu aquela proteína e ela vai direto pro músculo dela. E aí aquele músculo... Não funciona assim, né? Por exemplo, o nosso sistema imunológico, ele precisa de muita proteína para poder estar bem. Então, se a pessoa não tá com a imunidade boa, aquela proteína não vai pro músculo dela, vai ser o último lugar, sabe? Então, assim, não existe um alimento bom para. Então, além de eu ter falado, né, do triptofano, da banana, do magnésio, que também tá assim na semente de abóbora, tá em várias folhas verdes escuras também, né, para eliminar a de serotonina. A gente tem também as vitaminas do complexo B, que a gente também não produz serotonina e dopamina e não tem um cérebro que funcione bem sem complexo B. E aí eu quero chamar atenção para as mulheres que usam anticoncepcional, por exemplo. Ótimo. Por muitos anos.
que usam por muitos anos sem pausa e que não pensam em outras formas de prevenção, né, de gestação, etc. O anticoncepcional, ele acaba com as vitaminas do complexo B do nosso corpo. E se a gente não tem complexo B, a gente não tem sinapse, né? Para quem estava na live há um tempinho, a gente não, né, com certeza, Sim. vocês a gente estava falando disso, então a memória vai ficando ruim, a disposição, as nossas células, para gerarem energia, disposição, elas precisam muito de complexo B. E aonde a gente encontra complexo B? Nos grãos integrais, no feijão, por exemplo, no milho, na aveia, aveia com banana e canela, por exemplo. Maravilhoso para o cérebro, para a mulher na TPM, que tende a ter uma queda de serotonina também nessa fase. Então, tem uma série de alimentos aí naturais que a gente precisa para poder manter, né, o corpo em dia, a saúde mental em dia. Ótimo. Eu queria agora entrar um pouco, falar um pouco de humor, né? Eu sei que tem alguns alimentos, como você falou, na psicologia a gente também não tem esse milagre, né? Então quer dizer, eu sento no consultório do psicólogo, eu já tô no metade do caminho da cura da depressão, da ansiedade, ou do transtorno bipolar, do borderline, né? A minha linha, para você ter ideia, Gabi, a gente nem trabalha com esses nomes, assim. É claro que tem alguns casos específicos, mas a gente não trabalha dessa forma fechada, assim, com diagnóstico, a patologia, né? A gente trabalha muito falando sobre o modo de ser. Porque a pessoa que tem algum tipo de transtorno ou que tem algum tipo de doença, né, mental, emocional, enfim, ela não é só a doença, né? É um ser humano completo e complexo. Né? Então, a gente também na psicologia tem uma forma de olhar o ser humano de modo integral. Então, o que eu faço para não ter depressão? Né? Não tem isso, né? Tem uma série de coisas, né, que você faz, desde se alimentar bem, fazer exercícios, né, cuidar da sua saúde mental. Então, nós somos seres completos, né? Então, não tem uma receita mágica. Né? Então, acho que é legal você falar isso da nutrição, porque dá a impressão, às vezes, e aí é um mito, né, de quem não entende, de que é isso. Se eu comer, né, o frango com a batata doce, daqui uma semana eu tô bombado, né? Tem esses mitos aí, né? Então, e para a saúde mental, a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho feito lives com uma gama de assuntos. Fiz antes também falando sobre a importância dos exercícios. E é isso, falando sobre saúde mental, os cuidados, agora falando sobre alimentação, para a gente entender que a gente precisa olhar para tudo isso. Então, mas eu queria falar contigo assim, um pouco sobre o humor. A gente está num momento que está tendo uma variação de humor, porque é isso, né? Você assiste uma notícia, você vê um jornal, morreu não sei quantas pessoas, aí você já fica mais deprimido, né? Mais chateado. Aí no dia seguinte você dá uma animada, aí no outro dia... E a gente falou, e eu quero juntar isso com a questão do álcool e outras drogas. Porque o açúcar é uma droga, né, gente? Sim. A gente não pode colocar também tudo só... Se bem que o álcool, ele vira açúcar, né, Gabi? Assim, né? A bebida tem bastante açúcar, né? O álcool tem bastante açúcar, não tem? Ele tem bastante caloria, na verdade. E ele, no nosso fígado, por exemplo, ele vai gerar um ganho de reserva energética aí através de gordura, só que é uma gordura que vai engessar o fígado, entre aspas, e vai causar o que a gente chama de cirrose a longo prazo, né? Steatose, etc. E ele gera processos muito parecidos com o do açúcar. Entendi. Então, eu queria falar um pouco disso. Se tem alguns alimentos que a gente pode consumir e que podem ajudar ou deixar de consumir, que afetam também essa variação de humor, né? Que afetam essa questão também da ansiedade, da gente se sentir mais ansioso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá. Antes, deixa eu mandar um beijo aí pra Sara, que acabou de chegar, pra Miriam, o pessoal querido aí, que... é muito legal, né? Essa coisa de Instagram. A gente conhece o pessoal da nutrição, da música, vai chegando todo mundo aí. Eu chego querendo falar com todo mundo, mas a gente, enfim, né? Tem que... Você é super educada, eu não falei com ninguém. Um monte de gente, oi, eu não falei com ninguém. A Gabi é super educada, falando com todo mundo. Imagina, que aguento mesmo. Então, Mari, é o seguinte, pensando, né? A nutrição é muito complexa, né? O nosso corpo, se a gente for
se a gente for pensar que a partir do momento em que a gente é gerado, em que a gente é concebido, em que existe o encontro do óvulo com o espermatozoide, a nutrição já começa ali. Na verdade, a nutrição já começa com os pais, com a qualidade desse óvulo, desse espermatozoide, com o ambiente ali em que ele vai ser desenvolvido. E a gente tem estudos até que falam hoje da qualidade da saúde do intestino da mãe interferindo nos gostos da criança, nos gostos alimentares, nas preferências. É tudo muito complexo, né? E aí, quando a gente fala de preferências por fast food, preferência por açúcar, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, como a gente falou, essa questão do conforto, do alimento que abraça, que me libera uma endorfina a curto prazo, isso é uma droga tão complicada quanto o álcool, porque o álcool tem esse efeito. Esses 15% de aumento que a gente vê hoje em consumo de bebida alcoólica é porque as pessoas não têm fonte de prazer. E aí você, óbvio, né, como psicóloga, sabe que sabe dizer melhor que eu, que acho que tem muito a ver com a falta do autoconhecimento, né? A dificuldade que as pessoas têm de ficar com elas mesmas e de olhar para as suas próprias questões, né? Enfim. E de dar sentido, né? De encontrar sentido, assim, né, Gabi? Mas eu quero que você termine e depois eu fecho. Sim. Pode falar dos alimentos, depois eu... E aí a gente, pelo outro lado, assim como esses alimentos dão essa sensação, a gente tem, por exemplo, o consumo a cada 3 horas de um alimento mais integral, de uma fruta, uma verdura e um legume, ele vai fazer com que a nossa glicemia fique estável, e aí a gente reduz o risco de picos de ansiedade, né, de picos de momentos de taquicardia, de desesperos por medo. Então, assim, para quem puder, por exemplo, colocar arroz integral todos os dias na alimentação, junto com feijão e com uma boa porção de salada, né, se for consumir a carne, a gente não tem necessidade de consumir a carne todos os dias, né? Não existe nenhum problema em comer carne. Nosso organismo, ele é preparado para isso. Eu acho que os problemas que a gente tem são muito mais ambientais, né? Eu trabalhei muito tempo com vegetarianismo. Então, e a questão está no excesso. A gente consome muita carne todos os dias e isso não precisa. Isso pode piorar muito o intestino e a gente tem um eixo intestino-cérebro que pode alterar todo esse processo de produção de serotonina e de todas essas coisas e as sinapses que a gente tem falado tanto. Então, de uma forma mais prática, para quem puder, preferência 3 a 5 frutas por dia, salada sempre, pelo menos metade do prato com uma salada colorida, e as cores são importantes porque a gente tem muitos antioxidantes, muitos compostos bioativos que chegam no nosso cérebro e preservam ele por mais tempo. Sabe? O Alzheimer, por exemplo, é uma doença que gera muito radical livre, né? Que faz com que o cérebro envelheça muito rápido. Quando a gente tem esses antioxidantes da alimentação, é como se a gente mantivesse o nosso cérebro mais jovem o tempo todo, porque ele vai necessariamente produzir radical livre e a gente precisa colocar ali coisas para neutralizar, para barrar. Então, esses vegetais coloridos são importantes nesse sentido. E, claro, né, assim, não vou ser hipócrita de dizer que eu também nunca tomo nada de álcool na vida e que eu nunca como açúcar. Pelo contrário, eu gosto e como, sim, mas eu sou uma viciada. Tô em recuperação o tempo todo, eu fico tentando diminuir. Mas olha, eu vou te dizer que eu também tenho uma tendência para o vício no açúcar absurda, assim. Com o conhecimento que a gente tem, né, isso não faz a gente menos ser humano do que os outros, né? A gente não é assim. Mas eu consigo, por exemplo, nessa quarentena, eu tive momentos em que eu percebi que eu tava com uma vontade louca de açúcar. E aí, com o conhecimento que a gente tem, né, enfim, na linha, a gente consegue ir até o ponto da questão e entender o porquê disso e fazer as substituições. Então, assim, ter uma fruta seca em casa, um damasco, uma uva passa, ter um mel, por exemplo, para acrescentar em uma fruta, de repente, em alguma outra coisa, e tentar, de alguma forma, amenizar, né, não ficar se restringindo, porque falar o não o tempo inteiro para esses alimentos também é muito, né? O cérebro, dizem que o cérebro não entende o não de verdade e ele fica pensando naquilo que a gente quer, né? Sim. Então é importante a gente, alternar de uma forma geral, as alternativas mais naturais. Quanto mais natural, melhor. O alimento que a natureza fez é o que tem nutriente de verdade que o nosso corpo precisa. Eu estava falando lá da questão da gestação, porque é isso. A gente vai sendo formado de nutriente, tudo que a gente faz é formado por nutriente. Essa gordura do cérebro, como eu falei, esses neurotransmissores.
é tudo matéria-prima que vem do que entra pela nossa boca, sabe? Sim. E a gente pode, dentro de um ano, a gente tem uma troca de todas as células do nosso corpo. Todas. Pele, tudo, osso. Quem será que a gente quer ser daqui a um ano, né? E quando esse período passar, como você falou, não existe um pós-pandemia em que tudo vai voltar ao normal. Né? Até em termos de mercado de trabalho, a gente vai precisar provavelmente estar muito mais bem preparado, atualizado, porque os empregos talvez sejam menores, né? Já estão diminuindo. Sim. Então, a gente precisa ter uma saúde mental boa para poder encarar essas novidades que a gente ainda não sabe o que é, né? E com certeza, e quando você fala sobre esses alimentos que abraçam, né, que o açúcar é realmente uma sensação de um conforto imediato, eu sempre falo, nossa, mas eu comi um docinho, eu já fiquei feliz na hora, impressionante, né? Mas saber que isso, obviamente, num curto prazo também, que a gente não precisa nem falar do médio, né? Mas num curto prazo, né, o excesso desse tipo de alimento não vai fazer bem pra gente, nem fisicamente, nem na saúde mental mesmo. Mas uma coisa que eu queria trazer que você falou sobre os sentidos, né? Que às vezes a dificuldade que é estarmos sozinhas nesse momento, ter uma alteração muito grande na nossa rotina e os impactos que isso está trazendo para a nossa vida, né? Ou as pessoas que estão sozinhas, as pessoas que estão em núcleos familiares, mas de qualquer forma a gente não convivia com as pessoas, nem com filhos, com marido, com namorado, enfim, com pai, com mãe. Nós não convivíamos nessa intensidade que a gente está convivendo. Por isso que a gente vai para as fugas, né? Seja no açúcar, no álcool, né? Teve até achei muito legal, a Heineken fez uma live sobre consumo consciente do álcool, muito interessante também. Então você vê que existem também, né, alguns fabricantes, enfim, companhias que vendem álcool preocupadas com esse aumento, porque o consumo ele precisa ser consciente em relação a tudo, né? A gente precisa ter uma vida... Eu não gosto de usar muito a palavra equilibrada, porque eu acho que essa palavra equilibrada, ela vai para um lugar de uma fantasia, né? Que é isso, né? Você fala, eu tô com uma vida toda de harmônica e vem uma pandemia, né? Então, tipo assim, a vida é muito incerta. Então, eu não gosto muito dessa coisa do equilíbrio, porque eu acho que é uma meta meio, assim, muito distante. Eu gosto de falar de coisas mais palpáveis. Então, a gente tentar ter uma alimentação o melhor possível, né? Que é isso que a gente pode fazer, o que está no nosso controle. A gente não pode saber quando a pandemia vai acabar ou não, se a gente vai ter emprego ou não, se a gente vai manter saúde ou não. E essa necessidade de querer controlar faz com que a gente se relacione com os alimentos, porque a comida tem uma coisa de afeto também, né? Eu sempre falo isso no consultório. Existe uma relação de afeto com a alimentação, né? Então, isso faz com que a gente busque suprir, né, ou por um excesso, seja dos outros ou da gente estar olhando para nós, que a gente busque suprir de uma forma que não é legal em outras coisas, né? Então, acho que foi importante a gente falar sobre diversos alimentos, a gente trazer opções, né? São opções que muitas pessoas podem consumir, que não são opções super caras, né? Entender que a gente pode se alimentar com comida de verdade e que isso vai trazer benefícios para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Mas, Gabi, infelizmente a gente está terminando e eu não quero que corte. Já, menina, estamos indo para 53 minutos. O contador aqui do Instagram tá aqui na minha cara, assim, ó, 53 minutos. Então, então eu queria que você deixasse uma mensagem final, porque aí eu não quero nem fazer você voltar para dar mensagem final, porque quando corta, eu faço a pessoa voltar, eu volto para dar mensagem final. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para as pessoas, e aí eu vou falar de mim, que eu tenho... quando minha mãe me dá alguma coisa que hoje mesmo, um palmito. A minha mãe me deu um palmito que é um palmito natural. Eu sinto muita diferença no sabor. Aí ela fala, você gosta de tudo processado? É verdade, porque eu como razoável. Tem dia que eu como pior, tem dia que eu como melhor. Mas é engraçado isso, que eu estranho muito quando o alimento é muito saudável, porque eu não tô acostumada com o gosto da comida extremamente de verdade. Eu não tô acostumada. É muito doido. Que aí, quando eu como alguma coisa assim, eu sinto muito... Parece que eu não tô comendo palmito. Eu falo, mas isso não tem gosto de palmito. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas como eu, né, estão aí na luta para comerem melhor. Né? Eu sei que a gente falou um monte de coisas, mas queria que você deixasse sua mensagem final, para principalmente nesses momentos de crise, né, como é que a gente pode fazer para comer melhor? O que você acha mais imprescindível para que a pessoa faça escolhas mais saudáveis? Tá bom. Me fala quanto tempo eu tenho, só para eu também não ficar perdida aqui.
Não, Gabi, tudo bem. Se cair, a gente volta. Eu já tô acostumada com isso. A gente cai em 5 minutos. Mas não tem problema. Pode dar sua mensagem com calma. Eu já tô avisando todo mundo. Gente, se cair, eu vou reiniciar a live só pra Gabi terminar a mensagem dela. Pode dar sua mensagem. Tá, mas eu vou tentar falar mais rápido até para você conseguir salvar a live. Tem isso também, né? Não, mas eu consigo. Eu consigo salvar rapidinho e já compartilhar e voltar. Porque eu também tenho que dar a minha, que eu não posso deixar. E ela também vai uns 3 minutinhos. Então pode falar com calma. Tá bom. Então primeiro quero mandar um beijo para todo mundo que eu vi. Eu tô olhando todas as mensagens, todas as mãozinhas, coraçõezinhos. Um beijo enorme para todos. Espero ter contribuído de alguma forma. Demais. Vocês, e fica aí o meu contato, caso queiram falar, perguntar alguma coisa, enfim, trocar alguma informação. E, Mari, quero te agradecer muito de novo pelo convite, eu amei, realmente, e é super importante falar sobre tudo isso. Esse momento, como a gente estava falando no começo, né? Principalmente pensando no recorte, né, periferia, no recorte da nossa população negra, que nós não somos, em momento nenhum, incentivados, né, de uma forma natural, a nos valorizarmos, né? Então, e isso passa pelo recorte da alimentação também. Então, pensar nesse cuidado com a alimentação é uma forma de autocuidado muito importante. É uma forma que nos coloca no mundo, que faz com que a gente realmente consiga ver para que a gente está nesse mundo, sabe? E eu falo isso muito em termos de essência. Eu acho que esse momento que as pessoas estão de dificuldade de estarem com elas mesmas, vai também porque a gente fica, principalmente aqui em São Paulo, existe muito essa questão da obrigação de ter uma profissão bem-sucedida, de estar bem financeiramente, e isso faz com que a gente se atropele em termos de essência, né? Em termos de, muitas vezes a pessoa deixa para trás quem ela é de verdade, para poder seguir alguns preceitos e alguns padrões que ela nem mesma escolheu ter e nem mesma acredita, né? Então, a gente pensar em nós com essa forma de autocuidado, em buscar a nossa essência, em ser quem a gente é, que é uma pergunta que acho que a gente tem que fazer a vida toda, e eu acho que isso passa, assim, pelo cuidado com a alimentação, né, embora a gente deu aqui alguns exemplos de alimento, mas eu acho que pensar em tudo isso, na escolha do alimento como uma forma de autocuidado, é extremamente importante, né, algumas populações são mais educadas para isso e outras não, então é importante que todo mundo pare para pensar, e eu acho que tem coisas também extremamente importantes, como meditação, sabe, respiração, que são coisas que ajudam a gente a voltar para essa essência, sair um pouco desse padrão, chamam de inconsciente coletivo, cada um chama de uma forma, mas a questão é sair um pouco do que todo mundo tenta obrigar, ou do que tenta mostrar aí fora que existe, mas que você não é capaz e nunca vai ser capaz de atingir, faz com que a gente se volte para dentro e veja o que realmente é importante para a nossa essência. Porque eu acho que a vida ela é curta para a gente ter que viver em função do que está fora, né? Então pense em alimentação como uma forma de amor, de se amar. Ah, que lindo. E é isso. Amém. Gabi, foi um super, super prazer. Mas eu vou te agradecer no final. A minha mensagem, bom, como eu disse no começo, a gente está com números muito altos, infelizmente, né, de violência contra mulheres. O Brasil é um país, já é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Então, o recado que eu vou deixar é da campanha do Instituto Avon, que chama Você Não Está Sozinha. O Instituto Avon ele montou uma assistente virtual para ajudar mulheres que estão em situação de violência, porque nesse momento tem um aumento muito grande das tensões nas relações dentro de casa e muitas vezes as mulheres estão sendo privadas de pedirem ajuda porque, né, enfim, o companheiro ou quem comete a violência não está saindo de casa e aí ela não consegue ter um momento ali para pedir ajuda. Então, como muitas pessoas têm acesso à internet celular, obviamente a gente sabe que não é todo mundo, mas a campanha alcança as pessoas que estão, né, as mulheres que estão com internet. Então tem um número de WhatsApp que é o 11 94494 2415. Então você manda uma mensagem dizendo o que está acontecendo com você e essa secretária virtual ela vai te encaminhar ou te orientar se você está em risco iminente ou não, onde você consegue pedir ajuda. Tem parcerias com outras empresas como a Uber, e aí a mulher ela consegue se deslocar, sair da casa, ir para a delegacia, para o hospital, para abrigo, tem apoio psicológico, jurídico, alimentação. Então é um trabalho assim que o Instituto Avon está tentando fazer para minimizar os impactos da violência.
Eu deixo aqui, quem quiser saber mais informações, entra na página do Instituto Avon no Instagram, sigam o Instituto Avon, comprem Avon, porque a Avon é uma empresa que investe milhões todos os anos no combate à violência contra as mulheres e meninas no Brasil. É uma empresa pioneira no Brasil a fazer isso, tá bom? Gabi, muitíssimo obrigada. A gente vai cair em 30 segundos, então eu vou fazer um agradecimento aqui rápido. Muitíssimo obrigada, foi um super prazer. Obrigada por vir aqui, né, dividir o conhecimento com a gente, foi incrível. Quero agradecer todo mundo também que passou, que falou oi e que prestigiou essa live. Eu espero que a gente possa repetir, tá bom? Com certeza, só chamar. Obrigada, gente. Beijo. Um grande beijo. Tchau, beijo. tchau. Tchau.